Roberto Bolanho. Para Rodrigo Frezan. Um gaúcho insuportável. Na opinião daqueles que o conheceram de perto, Héctor Pereda tinha duas virtudes acima de tudo. Ele era um pai de família atencioso e terno, e também um advogado impecável de honestidade comprovada. Em um país, em uma época em que a honestidade não estava exatamente na moda. Um exemplo do primeiro são Bebe e Cuca Pereda, seus filhos, que tiveram uma infância e adolescência felizes e que mais tarde, transformando a intensidade de suas reprovações em questões práticas, acusaram Pereda de tê-los roubado da realidade tal como ela era. Pouco se pode dizer sobre sua profissão jurídica. Ganhou dinheiro e fez mais amigos do que inimigos, o que não é pouca coisa. E quando lhe coube a tarefa de se tornar juiz ou de se candidatar a deputado por um partido político, preferiu sem hesitar a magistratura, onde, como se sabe, ganharia muito menos do que certamente ganharia na arena política. Depois de 3 anos, porém, desiludido com o judiciário, abandonou a vida pública e dedicou-se pelo menos por um tempo, talvez por anos, à leitura e a viagens. E é claro que havia também uma senhora Pereda, nascida Hirschman, por quem o advogado, segundo a história, estava perdidamente apaixonado. Há fotografias daquela época que atestam isso. Uma mostra Pereda vestindo um terno preto, dançando um tango com uma mulher quase loura platinada. A mulher olha para a lente da câmera e sorri. Os olhos do advogado, como os de um sonâmbulo ou de uma ovelha, olham apenas para ela. E, infelizmente, a senhora Pereda, ela morreu repentinamente, quando Cuca tinha 5 anos e Bebe tinha 7. Jovem viúvo, o advogado nunca se casou novamente, embora tivesse alguns amigos conhecidos, nunca namoradas. E em seu círculo social, que também preenchiam todos os requisitos para se tornar a nova senhora Pereda. Quando os 2 ou 3 amigos íntimos do advogado lhe perguntavam sobre isso, ele invariavelmente respondia que não queria arcar com o fardo, insuportável em suas palavras, de dar aos filhos uma madrasta. Para Pereda, o grande problema da Argentina daqueles anos, era justamente o problema da madrasta. Nós, argentinos, dizia ele, ou não tínhamos mãe, ou nossa mãe era invisível, ou nossa mãe nos abandonava na porta de um orfanato. Madrastas, por outro lado, tivemos muitas, e de todos os tipos, a começar pela grande madrasta peronista, e concluía: sabemos mais sobre madrastas do que qualquer outra nação latino-americana. Sua vida, apesar de tudo, era feliz. É difícil, dizia ele, não ser feliz em Buenos Aires, que é a mistura perfeita de Paris e de Berlim. Embora, se você olhar de perto, seja mais como a mistura perfeita de Lyon e Praga. Todos os dias, ele se levantava no mesmo horário que seus filhos, com quem tomava café da manhã, e depois os levava para a escola. Passava o resto da manhã lendo jornais. Invariavelmente, lia pelo menos 2, depois de fazer um lanche às 11, composto basicamente de carne, salsichas e pão francês com manteiga e 2 ou 3 taças pequenas de vinho chileno, exceto em ocasiões especiais, quando o vinho necessariamente era francês. Ele tirava um cochilo até 1 hora. A refeição que comia sozinho, na enorme sala de jantar vazia, lendo um livro e sob a observação distraída da solteirona e dos olhos pretos e brancos da falecida esposa, que o fitavam através das fotografias emolduradas em molduras de prata forjada, era leve. Sopa, um pouco de peixe e um purê de batatas, que ele deixava esfriar.
Às tardes, revisava as lições da escola com os filhos ou assistia discretamente às aulas de piano de Cuca e às aulas de inglês e francês de Bebe, que 2 professores de sobrenome italiano lhes davam em suas casas. E às vezes, quando Cuca já havia aprendido a tocar alguma coisa inteira, a criada e a cozinheira vinham ouvir, e o advogado, tomado de orgulho, ouvia-as murmurar elogios que a princípio lhe pareciam excessivos, mas depois, pensando bem, pareciam absolutamente apropriados. À noite, depois de dar boa noite aos filhos e lembrar pela enésima vez aos empregados que não abrissem a porta a ninguém, ia ao seu café favorito na Corrientes, onde podia ficar até 1, mas não mais, ouvindo os amigos ou os amigos dos amigos que falavam de coisas que ele não sabia e que suspeitava se soubessem, o entediariam até a morte. E então se retirava para sua casa, onde todos dormiam. Mas um dia os filhos cresceram. Primeiro Cuca se casou, foi morar no Rio de Janeiro. Depois Bebe se dedicou à literatura, ou seja, triunfou na literatura. Tornou-se um escritor de sucesso, algo que encheu Pereda de orgulho, que leu todas e cada uma das páginas publicadas pelo filho mais novo, que ainda ficou em casa por alguns anos, onde mais poderia ser melhor. Depois dos quais, como sua irmã antes dele, alçou voo. A princípio, o advogado tentou se resignar à solidão. Teve um relacionamento com uma viúva, fez uma longa viagem pela França e pela Itália, conheceu uma jovem chamada Rebeca e, finalmente, decidiu organizar sua vasta e desorganizada biblioteca. Quando Bebe retornou dos Estados Unidos, onde havia trabalhado por um ano em uma das universidades, Pereda já havia envelhecido prematuramente. Preocupado, o filho se esforçava para nunca deixá-lo sozinho, e às vezes iam ao cinema ou ao teatro, onde o advogado caía em sono profundo. Outras vezes, obrigava-o, mas apenas no início, a acompanhá-lo nas tertúlias literárias realizadas no café El Lápice Negro, onde autores aclamados por prêmios municipais discorreram longamente sobre o destino da nação. Pereda, que nunca dizia uma única palavra nessas tertúlias, começou a se interessar pelo que os colegas do filho diziam. Quando discutiam literatura, ele se sentia francamente entediado. Para ele, os melhores escritores da Argentina eram Borges e o seu filho. E qualquer outra coisa que se acrescentasse sobre o assunto era desnecessária. Mas quando falavam de política nacional e internacional, o corpo do advogado se contraía como se tivesse levado um choque elétrico. E a partir daí seus hábitos diários mudaram. Começou a acordar cedo e a vasculhar os livros antigos da biblioteca em busca de algo que ele próprio nem sabia o que era. Passava as manhãs lendo. Decidiu abrir mão do vinho e de comidas fortes, pois percebeu que ambos entorpeciam a mente. Seus hábitos de higiene também mudaram. Já não se vestia como antes de sair. Não demorou muito para que parasse de tomar banho todos os dias. Um dia foi ler o jornal em um parque sem gravata. Seus velhos amigos às vezes tinham dificuldade em reconhecer o novo Pereda como velho e impecável advogado em todos os sentidos. Um dia acordou mais nervoso do que o normal. Jantou com um juiz aposentado e um jornalista aposentado e não conseguiu parar de rir durante toda a refeição. Finalmente, enquanto cada um bebia um copo de conhaque, o juiz perguntou-lhe o que havia de tão engraçado. Buenos Aires está afundando, respondeu Pereda. O velho jornalista achou que o advogado tinha enlouquecido e recomendou a praia, o mar, aquele ar revigorante. O juiz, menos dado a especulações,
achou que Pereda tinha se desviado do assunto. Poucos dias depois, porém, a economia argentina despencou no abismo. Contas correntes em dólares foram congeladas. Aqueles que não haviam levado seu capital ou poupança para o exterior, de repente se viram sem nada. Títulos, notas promissórias que davam arrepio só de olhar. Promessas vagas inspiradas em um tango esquecido e na letra do hino nacional. Já anunciei, dizia o advogado a quem quisesse ouvir. Então, acompanhado de suas 2 empregadas, fez o que muitos portenhos faziam na época: enfrentar longas filas, ter longas conversas com estranhos que pareciam incrivelmente simpáticos a ele, em ruas lotadas de pessoas enganadas pelo Estado, pelos bancos ou quem quer que fosse. Quando o presidente renunciou, Pereda participou do panelaço. Ele não foi o único. Às vezes as ruas lhe pareciam tomadas por velhos de todas as classes sociais, sem saber por quê. Ele gostava disso. Parecia-lhe um sinal de que algo estava mudando, que algo se agitava na escuridão, embora também não se importasse em participar de manifestações ao lado dos piquetes, que rapidamente se transformavam em tumultos. Em poucos dias, a Argentina teve 3 presidentes. Ninguém sequer cogitou uma revolução. Nenhum militar sequer cogitou liderar um golpe de Estado. Foi então que Pereda decidiu retornar ao campo. Antes de partir, conversou com a empregada e a cozinheira, explicou seu plano. Buenos Aires está apodrecendo, disse-lhes. Vou voltar para a fazenda. Conversaram por horas, sentados à mesa da cozinha. A cozinheira já estivera na fazenda tantas vezes quanto Pereda, que costumava dizer que o campo não era lugar para gente como ele, um pai de família culto, preocupado em dar uma boa educação aos filhos. A própria imagem da fazenda se apagara de sua memória, transformando-se em uma casa sem centro, uma árvore enorme e ameaçadora e um celeiro onde se moviam sombras que poderiam ser de ratos. Naquela noite, porém, enquanto tomava chá na cozinha, disse aos empregados que quase não tinha mais dinheiro para pagá-los. Estava tudo no curral do banco, ou seja, tudo estava perdido. Que sua proposta, a única em que lhe ocorreu, era levá-los consigo para o campo, onde pelo menos não lhes faltaria comida, ou assim queria acreditar. A cozinheira e a empregada o ouviam com pena. E em determinado momento da conversa, o advogado começou a chorar. E para tentar consolá-los, disseram-lhe que não se preocupasse com o dinheiro, que estavam dispostas a continuar trabalhando mesmo que ele não as pagasse. O advogado se opôs de tal forma que não aceitou a resposta. Não tenho mais idade para virar macro, disse ele com um sorriso que, à sua maneira, implorava perdão. Na manhã seguinte, fez as malas e pegou um táxi para a estação. As mulheres acenaram para ele da calçada. A viagem de trem foi longa e monótona, o que lhe deu tempo para refletir. A princípio, o vagão estava lotado. Os assuntos da conversa, até onde ele conseguiu entender, eram basicamente 2: a falência do país e a preparação da seleção argentina para a Copa do Mundo na Coreia e no Japão. A multidão lembrou dos trens partindo de Moscou no filme Dr. Zhivago, que ele já tinha visto há muito tempo, embora nos trens russos daquele diretor inglês não se falasse de hóquei no gelo ou de esqui. Não temos jeito, pensou ele, embora concordasse que no papel a seleção argentina parecia imbatível. Ao cair da noite, cessaram as conversas, e o advogado pensou nos filhos, Cuca e Bebe, ambos no exterior. Pensou também em algumas mulheres que conhecera intimamente, das quais não esperava se lembrar novamente, e que emergiam do esquecimento, silenciosas, com a pele coberta de suor
insuflando em seu espírito agitado uma espécie de serenidade que não era serenidade, uma disposição para a aventura que também não era exatamente isso, mas que se assemelhava a isso. Então o trem começou a atravessar a planície e o advogado pressionou a testa contra a vidraça fria e adormeceu. Quando acordou, o vagão estava meio vazio. Ao lado dele, um nativo americano lia uma revista em quadrinhos do Batman. Onde é que estamos? Perguntou. Na Coronel Gutierrez, disse o homem. Ah, bem, pensou o advogado. Vou para o capitão Jordan. Então levantou-se, esticou as pernas e sentou-se novamente. No deserto, viu um coelho que parecia estar correndo contra o trem. Seguindo o primeiro coelho, vinham 5 coelhos. O primeiro coelho, aquele quase ao lado da janela, estava com os olhos arregalados, como se correr contra o trem lhe custasse um esforço sobre-humano. O super coelho, pensou o advogado. Os coelhos que o perseguiam, por outro lado, pareciam estar correndo em conjunto, como ciclistas que os perseguiam no Tour de France. O que assumia a liderança dava alguns saltos, e o da frente caía para o último lugar. O terceiro para o segundo, o quarto para o terceiro, e assim o grupo se aproximava cada vez mais do coelho solitário que corria sob a janela do advogado. Coelhos, pensou. Que maravilha! No deserto, por outro lado, não se via nada. Uma vasta e infinita extensão de grama rala e nuvens altas e baixas, e faziam duvidar que estivessem perto de uma cidade. Você vai para o Capitão Jordan? Perguntou ao leitor do Batman. Esse parecia ler os painéis com extrema atenção, sem perder um único detalhe, como se estivesse passeando por um museu portátil. Não, respondeu. Vou descer em Alpeandero. Pereda vasculhou a memória e não conseguiu se lembrar de nenhuma estação com esse nome. O que é isso? É uma estação ou é uma fábrica? Perguntou. O sujeito com aparência de índio encarou. Uma estação, respondeu. Acho que você foi longe demais, pensou Pereda. A pergunta havia sido inapropriada, uma pergunta ditada não por ele, geralmente um homem discreto, mas pelos pampas, direta, máscula, sem subterfúgios, pensou ele. Ao encostar a testa na janela, viu que os coelhos o perseguiam. Já haviam alcançado o coelho solitário e o atacavam ferozmente, cravando suas garras e dentes. Aqueles longos dentes de roedor, pensou Pereda, horrorizado, em seu corpo. À medida que o trem se afastava, ele viu uma massa amorfa de pelo marrom se contorcendo ao longo da lateral dos trilhos. Na estação, Capitão Jordan, apenas Pereda e uma mulher com 2 crianças desceram. A plataforma era metade madeira e metade cimento, e por mais que procurasse, não conseguia encontrar um funcionário da ferrovia em lugar nenhum. A mulher e as crianças começaram a caminhar por uma trilha de carroças, e embora se distanciassem e suas figuras diminuíssem, mais de 3/4 de hora se passaram, calculou o advogado, até que desaparecessem no horizonte. A terra é redonda? Pensou Pereda. Claro que é redonda, respondeu a si mesmo. Então sentou-se em um velho banco de madeira, encostado na parede dos escritórios da estação, e se preparou para matar o tempo. Lembrou-se como que era inevitável do conto O Sul, de Borges, e depois de imaginar o supermercado nos parágrafos finais, seus olhos lacrimejaram. Então ele lembrou-se do enredo do último romance de Bebe, seu filho, digitando em um computador, no desconforto de um dormitório de uma universidade no centro-oeste americano. Quando Bebe voltar e descobrir que eu estou de volta ao rancho, pensou, entusiasmado. A luz do sol e a brisa morna que vinha em rajadas do pampa o embalaram para dormir. E ele adormeceu. Acordou ao sentir uma mão o sacudindo. Um homem da sua idade vestido com um velho uniforme ferroviário.
Perguntou-lhe o que estava fazendo ali. Disse que era o dono da fazenda Álamo Negro. O homem encarou por um momento e então disse: o juiz. É verdade, respondeu Pereda. Houve um tempo em que eu era juiz. E o senhor não se lembra de mim, senhor juiz? Pereda olhou para ele atentamente. O homem precisava urgentemente de um novo uniforme e de um corte de cabelo. Ele balançou a cabeça. Sou Severo Infante, disse o homem. Seu companheiro de brincadeira, quando você e eu éramos crianças. Mas, olha, isso aí foi há muito tempo, né? Como é que eu poderia me lembrar? Respondeu Pereda. Até a sua voz, sem falar nas palavras que usava, lhe parecia estranho, como se o ar do capitão Jordão tivesse um efeito tônico em suas cordas vocais ou em sua garganta. Ah, é verdade, o senhor tem razão, meritíssimo, disse Severo Infante. Mas mesmo assim eu vou comemorar. Saltitando como se imitasse um canguru, o frentista desapareceu na bilheteria. E quando saiu, trazia uma garrafa e um copo. A sua saúde, disse ele. Ofereceu o copo a Pereda, que encheu até a metade com um líquido claro que parecia álcool puro e tinha gosto de terra queimada e pedras. Pereda tomou um gole, colocou o copo no banco. Disse que não bebia mais. Então se levantou e perguntou para onde fica a sua fazenda. Saíram pela porta dos fundos. Capitão Jordão, disse Severo, fica naquela direção. Logo depois de atravessar a Poça Seca, Álamo Negro fica naquela outra direção, um pouco mais adiante. Mas não há como se perder se chegar durante o dia. Cuidado com a sua saúde, disse Pereda, e começou a caminhar na direção de sua fazenda. A casa principal estava quase em ruínas. Naquela noite estava frio. Pereda tentou juntar alguns gravetos e acender uma fogueira, mas não encontrou nada. E no final se enrolou no casaco, apoiou a cabeça na mala e adormeceu, pensando que amanhã seria outro dia. Acordou ao amanhecer. O poço estava funcionando, embora o balde tivesse sumido e a corda estivesse podre. Preciso comprar uma corda e um balde, pensou. Comeu o que restava de um saco de amendoim que comprara no trem para o café da manhã. Inspecionou os inúmeros cômodos de teto baixo da fazenda. Então seguiu em direção ao capitão Jordão. E no caminho surpreendeu-se ao não ver gado, mas sim coelhos. Observou-os com inquietação. Os coelhos, ocasionalmente, saltavam e se aproximavam dele, mas bastava acenar com os braços para que desaparecesse. Embora nunca tivesse gostado de armas de fogo, naquele momento desejou ter uma. De resto, o passeio lhe fez bem. O ar era puro, o céu estava limpo. Não fazia frio nem fazia calor, e de vez em quando via uma árvore perdida nas pampas. E essa visão lhe parecia poética, como se a árvore e a paisagem austera do campo deserto estivessem ali só para ele, esperando-o com segura paciência. O capitão Jordão não tinha ruas pavimentadas, e as fachadas das casas estavam cobertas por uma espessa camada de poeira. Ao entrar na cidade, viu um homem dormindo ao lado de vasos de flores de plástico. Que abandono, meu Deus! Pensou. A praça principal era grande e o prédio de tijolos da prefeitura conferia ao aglomerado de prédios baixos e abandonados um leve ar de civilização. Perguntou a um jardineiro que estava sentado na praça, fumando um cigarro, onde é que encontraria uma loja de ferragens. O jardineiro olhou com curiosidade, caminhou com ele até a porta da única loja de ferragens da cidade. O dono, um índio, vendeu-lhe todo o barbante que tinha, 40 metros de corda trançada, que Pereda examinou longamente, como se procurasse fios. Coloca na minha conta, disse ele, depois de selecionar os produtos.
O índio olhou para ele sem entender. Na conta de quem? Perguntou. Na conta de Manuel Pereda, disse Pereda, enquanto empilhava seus novos pertences em um canto da loja de ferragens. Então perguntou ao índio onde é que poderia comprar um cavalo. O índio deu de ombros. Não há mais cavalos aqui, disse ele. Só coelhos. Pereda achou que fosse uma brincadeira e deu uma risada curta e seca. O jardineiro que os observava da porta disse que na fazenda de Dom Dulce se podia encontrar um ruão rosado. Pereda pediu informações sobre como chegar ao rancho. O jardineiro acompanhou por alguns quarteirões até um terreno coberto de entulho. Além disso, só havia campo. O rancho chamava-se Meu Paraíso. Não parecia tão abandonado quanto o Álamo Negro. Algumas galinhas ciscavam no quintal. A porta do galpão estava destrancada e alguém a encostara na parede. Algumas crianças com feições de índio brincavam com boleadeiras. Uma mulher saiu da casa principal e desejou boa tarde. Pereda pediu-lhe um copo d'água. Enquanto bebia, perguntou-se se vendia um cavalo lá. Você tem que esperar o patrão, disse a mulher, e voltou para dentro da casa. Pereda sentou-se perto do poço e divertiu-se espantando as moscas que saíam de todos os lados, como se estivessem conservando carne no quintal, embora os únicos picles que Pereda conhecia fossem os que havia comprado muitos anos antes em uma loja que os importava diretamente da Inglaterra. Depois de uma hora, ouviu o barulho de um jipe e se levantou. Dom Dulce era um homem baixo, de bochechas rosadas, olhos azuis, vestido com uma camisa branca de mangas curtas, embora já estivesse esfriando àquela hora. Um gaúcho vestido com bombachas e um xiripá, ainda mais baixo do que Dom Dulce, desceu ao lado dele. Olhou de canto de olho e começou a levar peles de coelho para o galpão. Pereda se apresentou. Disse que era o dono do Álamo Negro, que planejava fazer algumas melhorias na fazenda e que precisava comprar um cavalo. Dom Dulce o convidou para comer. O anfitrião, a mulher que ele tinha visto, as crianças, o gaúcho e ele sentaram-se à mesa. Usavam a lareira não para se aquecer, mas para assar pedaços de carne. O pão era velho, sem fermento, como o pão sem fermento dos judeus, pensou Pereda, cuja esposa era judia, como ele se lembrava com uma ponta de nostalgia. Mas ninguém na fazenda, Meu Paraíso, parecia judeu. Dom Dulce falava como um crioulo, embora Pereda não deixasse de notar algumas expressões de um compadrito portenho, como se Dom Dulce tivesse crescido em Vila Luro e vivesse nas Pampas há relativamente pouco tempo. Não houve problema em vender-lhe o cavalo. De qualquer forma, Pereda não teve dificuldade de escolher, pois havia apenas um cavalo à venda. Quando disse que poderia levar um mês para pagá-lo, Dom Dulce não se opôs, embora o gaúcho, que não disse uma palavra durante o jantar, o olhasse com desconfiança. Ao se despedirem, selaram seu cavalo e lhe mostraram o caminho a seguir. Quanto tempo eu não cavalgo, pensou Pereda. Por alguns segundos temeu que seus ossos, acostumados ao conforto de Buenos Aires e das poltronas portenhas, fossem se quebrar. A noite estava escura como breu. A expressão pareceu estúpida para Pereda. Provavelmente as noites europeias eram escuras como breu, não as americanas, que eram mais como vazio, um lugar sem apoios, um lugar aéreo, pura exposição, seja de cima ou de baixo. Que chova bastante, ouviu Dom Dulce gritar. Por Deus, respondeu da escuridão. No caminho de volta para sua fazenda, ele cochilou algumas vezes.
Em uma ocasião, viu uma chuva de poltronas voando sobre uma grande cidade que ele acabou reconhecendo como Buenos Aires. As poltronas, de repente, se incendiaram e começaram a queimar, iluminando o céu da cidade. Em outra, ele se viu cavalgando com seu pai, os dois cavalgando, para longe de Álamo Negro. O pai de Pereda parecia arrependido. Quando voltaremos? Perguntou o menino. Nunca mais, Manuelito, disse seu pai. Ele acordou desse último cochilo em uma rua de Capitã Jordã. Em uma esquina, viu um armazém aberto. Ouviu vozes, alguém dedilhando um violão, afinando-o sem nunca decidir tocar uma música específica, exatamente como ele havia lido em Borges. Por um instante pensou que seu destino, seu maldito destino americano, seria semelhante ao de Dharma, e não lhe pareceu justo, em parte porque havia contraído dívidas na cidade e em parte porque não estava preparado para morrer. Embora Pereda soubesse bem que nunca se está preparado para esse tipo de coisas. Uma inspiração repentina o fez entrar a cavalo no armazém. Lá dentro, um velho gaúcho dedilhando seu violão, o gerente e 3 homens mais jovens estavam sentados a uma mesa, que se levantaram de um pulo assim que viram o cavalo entrar. Pereda pensou com satisfação interior que a cena parecia saída de uma história de Di Benedetto. Endureceu, porém, o rosto e se inclinou para o balcão coberto por uma chapa de zinco. Pediu um copo de água ardente, que bebeu com uma das mãos enquanto segurava discretamente o chicote com a outra, já que ainda não havia comprado um facão como mandava a tradição. Ao sair, após pedir ao merceeiro que lhe emprestasse a bebida, passou pelos jovens gaúchos para reafirmar sua autoridade, pediu que se afastassem, pois ia cuspir. O catarro, virulento, escapou de seus lábios quase imediatamente. E os gaúchos, assustados e incompreensíveis, só conseguiram dar um pulo. Que chovem vocês, disse ele antes de desaparecer mais uma vez na escuridão do Capitão Jordã. A partir de então, Pereda cavalgava até a cidade todos os dias, chamando-o de José Bianco. Geralmente ia comprar ferramentas que o ajudariam a consertar a fazenda, mas também se divertia conversando com o jardineiro, com o merceeiro e o dono da loja de ferragens, cujo estoque ele diminuía diariamente, aumentando assim seu saldo com cada um deles. Outros gaúchos e comerciantes logo se juntaram a essas reuniões e às vezes até as crianças vinham ouvir as histórias que Pereda contava. Nelas, é claro, ele sempre se saía melhor, embora não fossem exatamente alegres. Ele contou, por exemplo, que tivera um cavalo muito parecido com José Bianco e que ele fora morto em um confronto com a polícia. Felizmente era juiz, disse ele, e a polícia geralmente recua quando encontra juízes ou ex-juízes. A polícia é a ordem, disse ele, enquanto os juízes são a justiça. Percebem a diferença, rapazes? Os gaúchos geralmente assentiam, embora nem todos soubessem do que ele estava falando. Outras vezes ele ia até a estação onde seu amigo Severo se divertia relembrando suas brincadeiras de infância. Secretamente, Pereda achava que não poderia ser tão idiota quanto Severo o fazia parecer, mas o deixava falar até que se cansasse ou adormecesse. E então o advogado saía para a plataforma, esperava o trem que deveria lhe trazer uma carta. Finalmente a carta chegou. Nela, sua cozinheira explicava que a vida em Buenos Aires era difícil, mas que ela não precisava de se preocupar, pois tanto ela quanto a empregada ainda iam à casa a cada 2 dias, que estava impecavelmente limpa. Havia apartamentos no bairro que, com a crise, pareciam ter caído repentinamente em um estado de entropia, mas o apartamento dela estava tão limpo e imponente e habitável como sempre, ou talvez mais, já que o uso que desgasta as coisas
havia diminuído, quase a ponto de inexistir. Então ela passou a contar pequenas fofocas sobre os vizinhos, fofocas tingidas de fatalismo, pois todos se sentiam enganados e não viam a luz no final do túnel. A cozinheira acreditava que a culpa era dos peronistas, um bando de ladrões, enquanto a empregada, mais devastadora, culpava todos os políticos e, em geral, o povo argentino, uma massa de ovelhas que finalmente receberam o que merecia. Quanto à possibilidade de lhe enviarem dinheiro, ambos estavam interessados. Disso ela tinha absoluta certeza. O problema é que era que ainda não tinham encontrado uma maneira de fazer o dinheiro chegar até ela sem que os bandidos o roubassem no caminho. Ao anoitecer, enquanto caminhava de volta para Álamo Negro, o advogado frequentemente avistava ao longe algumas cabanas que não estavam lá no dia anterior. E às vezes uma fina coluna de fumaça subia da cabana e desaparecia no vasto céu dos pampas. Outras vezes ele se deparava com um veículo em que Dom Dulce e seu gaúcho viajavam. E eles ficavam conversando e fumando por um tempo. Alguns sem sair do jipe e o advogado sem descer de José Bianco. Durante essas viagens, Dom Dulce caçava coelhos. Certa vez, Pereda perguntou-lhe como ele os caçava, e Dom Dulce disse ao seu gaúcho para lhe mostrar uma de suas armadilhas, que era um híbrido de aviário e ratoeira. No jipe, porém, ele nunca viu coelhos, apenas as peles, já que o gaúcho se encarregava de esfolá-los no mesmo lugar onde deixava as armadilhas. E ao se despedirem, Pereda sempre pensou que a profissão de Dom Dulce não engrandecia o país, mas o diminuía. Que gaúcho de verdade pensaria em ganhar a vida caçando coelhos? Pensou. Então acariciava carinhosamente seu cavalo. Vamos, José Bianco, vambora, dizia e voltava para a fazenda. Um dia a cozinheira apareceu. Trouxe-lhe dinheiro. Fez o trajeto da estação até a fazenda, enquanto Pereda e a esposa fizera a outra metade do caminho a pé, em silêncio, contemplando os pampas. Àquela altura a fazenda estava mais habitável do que Pereda a encontrara, e comeram o ensopado de coelho. Então, à luz de um lampião, a cozinheira contou quanto dinheiro tinha, onde o havia conseguido e quais utensílios domésticos tivera que vender para obtê-lo. Pereda não se deu ao trabalho de contar as notas. E na manhã seguinte, ao acordar, viu que a cozinheira havia trabalhado a noite toda arrumando alguns cômodos. Repreendeu-a gentilmente por isso. Dom Manuel, disse ela, esse lugar parece um chiqueiro. 2 dias depois, apesar dos apelos do advogado, a cozinheira pegou o trem de volta para Buenos Aires. Sem Buenos Aires, me sinto outra pessoa, explicou ela enquanto esperavam os únicos passageiros na plataforma. E eu estou velha demais para me sentir outra pessoa. As mulheres são sempre as mesmas, pensou Pereda. Tudo está mudando, explicou a cozinheira. A cidade estava cheia de mendigos. Pessoas decentes faziam panelas comunitárias nos bairros para ter o que comer. Havia cerca de 10 moedas diferentes, sem contar a moeda oficial. Ninguém estava entediado. Eles se desesperaram, mas não estavam entediados. Enquanto falava, Pereda olhou para os coelhos, espreitando do outro lado dos trilhos. Os coelhos olharam para eles e então pularam e desapareceram no campo. Às vezes parece que essas terras estão cheias de piolhos ou pulgas, pensou o advogado. Com o dinheiro que a cozinheira lhe trouxe, ele pagou suas dívidas e contratou 2 gaúchos para consertar os telhados da fazenda, que estavam caindo aos pedaços. O problema era que ele não sabia nada sobre carpintaria, e os gaúchos, menos ainda. Um deles se chamava José, devia ter uns 70 anos. Não tinha cavalo. O outro se chamava Campodônico. Provavelmente era mais jovem, embora pudesse ser mais velho.
Ambos usavam calções, mas cobriam a cabeça com chapéus, que eles mesmos faziam de pele de coelho. Nenhum deles tinha família, e então, pouco tempo depois, se estabeleceram em Álamo Negro. À noite, à luz de uma fogueira, Pereda matava o tempo contando-lhes aventuras que só haviam acontecido em sua imaginação. Conversava com eles sobre a Argentina, Buenos Aires e os Pampas. Perguntava qual dos três eles preferiam. A Argentina é um romance, diziam-lhes. Portanto, é falso, ou pelo menos enganoso. Buenos Aires é uma terra de ladrões e comparsas, um lugar semelhante ao inferno, onde as únicas coisas que valiam a pena eram as mulheres e, às vezes, mas muito raramente, os escritores. Os Pampas, por outro lado, eram eternos. Um cemitério sem limites e a coisa mais próxima que se pode encontrar. Vocês conseguem imaginar um cemitério sem limites, crianças? Perguntou-lhes. Os gaúchos sorriram e lhe disseram que era francamente difícil imaginar algo assim, já que cemitérios são para humanos e humanos, embora numerosos, certamente tinham limites. O cemitério de que eu estou falando, respondeu Pereda, é uma cópia fiel da eternidade. Com o dinheiro que lhe restava, foi ao coronel Gutierrez e comprou uma égua e um potro. A égua podia ser montada, mas o potro era quase inútil. Precisava ser cuidado com extremo cuidado. Às vezes, à tarde, quando se cansava de trabalhar ou de não fazer nada, ia com seus gaúchos ao capitão Jordão. Montava José Bianco e os gaúchos montavam a égua. Quando entrava no mercado, um silêncio respeitoso se espalhava pelo local. Algumas pessoas jogavam truco, outras, dama. Quando o prefeito, um homem deprimido, aparecia, sempre havia 4 almas corajosas que se juntavam a ele para uma partida de banco imobiliário, até o amanhecer. Pereda considerava esse costume de jogar, muito menos jogar banco imobiliário, ilegítimo e ofensivo. O mercado é um lugar onde as pessoas conversam ou ouvem em silêncio as conversas dos outros, pensava ele. O mercado é como uma sala de aula vazia, uma pulperia é uma igreja enfumaçada. Algumas noites, especialmente quando gaúchos de outras regiões ou caixeiros viajantes, desavisados, apareciam, ele sentia uma vontade incontrolável de começar uma briga. Nada sério, só uma briguinha, mas não com pedaços de pau sujos de fuligem, e sim com facas. Outras vezes, adormecia entre os 2 gaúchos e sonhava com a esposa, segurando os filhos pela mão, repreendendo pela barbárie em que havia se metido. E o resto do país? Respondia o advogado. Mas isso não é desculpa, cara. Repreendia a senhora Hirschman. Então o advogado achava que a esposa tinha razão. Seus olhos se enchiam de lágrimas. Seus sonhos, porém, eram geralmente tranquilos, e ao acordar de manhã, estava alegre e ansioso para trabalhar. Embora a verdade seja que bem pouco trabalho foi feito em Álamo Negro. Consertar o telhado da fazenda foi um desastre. O advogado e o campodônico tentaram plantar uma horta e compraram sementes em Coronel Gutierrez, mas a terra parecia rejeitar qualquer semente estrangeira. Por um tempo, o advogado tentou fazer com que o potro, a quem chamava de meu garanhão, acasalasse com a égua. Se ela desse à luz uma potranca, tanto melhor, assim imaginou. Poderia rapidamente adquirir um estábulo de cavalos que impulsionaria todo o resto. Mas o potro não parecia interessado em cruzar a égua e por quilômetros ao redor não encontrou ninguém disposto a fazê-lo, pois os gaúchos haviam vendido seus cavalos para o matador e agora viajavam a pé, de bicicleta ou de carona pelas intermináveis trilhas dos Pampas. Caímos muito baixo, disse Pereda à plateia, mas ainda podemos nos erguer como homens e buscar
a morte de um homem. Para sobreviver, ele também teve que armar armadilhas para coelhos. Ao anoitecer, quando saíam da fazenda, costumava deixar José e Campodônico, além de outro gaúcho que se juntara a eles, apelidado de Velho, esvaziarem as armadilhas e ele se dirigia às tavernas. As pessoas que encontrava ali eram jovens, mais jovens que eles, mas ao mesmo tempo eram tão relutantes em conversar e tão nervosas que nem valia a pena convidá-las para almoçar. As cercas de arame em alguns lugares ainda estavam de pé. De vez em quando ele se aproximava dos trilhos da ferrovia e ficava um bom tempo esperando o trem passar, sem desmontar do cavalo, ambos comendo folhas de capim. E em mais de uma ocasião o trem nunca passou, como se aquele pedaço da Argentina tivesse sido apagado não só do Pampa, mas da memória. Certa tarde, quando tentava em vão fazer seu potro montar na égua, viu um carro atravessando os Pampas, indo direto para Álamo Negro. O carro parou no pátio e 4 homens desceram. Custou-lhe reconhecer o filho. O mesmo aconteceu com Bebe, ao ver aquele velho barbudo de cabelos longos e emaranhados, de calções e com o torso nu queimado de sol. Filho da minha alma, disse Pereda enquanto o abraçava, sangue do meu sangue, justificativa dos meus dias, e teria podido continuar se Bebe não o tivesse detido para apresentá-lo aos seus amigos, 2 escritores portenhos, e a editora Ibarrola, que amava os livros e a natureza, e estava subsidiando a viagem. Em homenagem aos convidados do filho, naquela noite, o advogado mandou fazer uma grande fogueira no pátio e trouxe do capitão Jordã o gaúcho que melhor dedilhava o violão, avisando-o de antemão para se limitar estritamente a isso, a dedilhá-lo, sem começar nenhuma canção específica, como era apropriado no campo. Do capitão Jordã enviaram-lhe também 10 litros de vinho e 1 litro de aguardente, que Campodônico e José trouxeram no caminhão do prefeito. Ele também se abasteceu de coelhos e assou 1 por pessoa, embora os moradores da cidade não estivessem particularmente entusiasmados com esse tipo de carne. Naquela noite, além dos gaúchos e dos portenhos, mais de 30 pessoas se reuniram ao redor da fogueira. E antes do início da festa, Pereda declarou em voz alta que não queria brigas, algo inapropriado, já que os moradores eram pessoas pacíficas que tinham dificuldade em matar um coelho. Apesar disso, o advogado considerou reservar um dos inúmeros cômodos para que aqueles que se juntassem à festa pudessem depositar suas facas e punhais, mas então achou que tal medida era certamente um pouco excessiva. Às 3 da manhã, os homens respeitados já haviam retornado ao capitão Jordã e apenas alguns jovens permaneceram na fazenda, sem saber o que fazer, pois a comida e as bebidas já haviam acabado e os portenhos já estavam dormindo há algum tempo. De manhã, Bebe tentou convencer o pai a voltar com ele para Buenos Aires. As coisas por lá, disse-lhe, estavam melhorando lentamente, e ele, pessoalmente, não estava mal. Deu-lhe um livro, um dos muitos presentes que lhe trouxera. Disse que havia sido publicado na Espanha. Agora sou um escritor renomado em toda a América Latina, assegurou-lhe. O advogado francamente não sabia do que estava falando. Quando lhe perguntou se ele havia se casado, e Bebe respondeu que não, recomendou que encontrasse uma índia e fosse morar em Álamo Negro. Uma mulher indiana, repetiu o Bebe, com uma voz que pareceu sonhadora para o advogado. Entre os outros presentes que o filho lhe trouxera, estava uma pistola Beretta 92, com 2 carregadores e uma caixa de munição. O advogado olhou para a pistola com espanto.
Sinceramente, você acha que eu vou precisar dela? Disse ele. Nunca se sabe. Você está muito sozinho aqui, disse Bebe. Durante o resto da manhã, selaram a égua para Ibarrola, que queria dar uma olhada nos campos. E Peredo o acompanhou no José Bianco. Durante 2 horas, o editor elogiou a vida bucólica e selvagem que, segundo ele, levavam os moradores de Capitã Jordã. Ao avistar o primeiro barraco, saiu galopando, mas antes de alcançá-lo, que ficava muito mais longe do que ele imaginava, um coelho pulou em seu pescoço e o mordeu. O grito do editor imediatamente se apagou na imensidão. De sua posição, Pereda viu apenas uma mancha escura subindo do chão, traçando um arco até a cabeça do editor e desaparecendo em seguida. Um basco de merda, pensou. Instigou José Bianco a prosseguir, e quando chegou a Ibarrola, este cobriu o pescoço com uma das mãos e o rosto com a outra. Sem dizer uma palavra, retirou a mão. Havia um arranhão abaixo da orelha, que sangrava. Perguntou se ele tinha um lenço. O editor respondeu afirmativamente. Só então percebeu que estava chorando. Coloca o lenço na ferida, disse-lhe. Então pegou as rédeas da égua e se aproximaram do tabernáculo. Não havia ninguém lá e não desmontaram. Ao retornarem ao quarto, o lenço que Barrola segurava contra a ferida começou a ficar vermelho. Não falaram. Uma vez na fazenda, Pereda ordenou aos gaúchos que despedissem o editor da cintura para cima e o deitassem. Pereda ordenou aos gaúchos que despissem o editor da cintura para cima e o deitassem sobre uma mesa no pátio. Em seguida, lavou os ferimentos. Aqueceu uma faca e, com a lâmina em brasa, cauterizou-o. Por fim, improvisou um curativo com outro lenço, que prendeu com uma atadura improvisada, uma de suas camisas velhas, que embebeu em conhaque no pouco que lhe restava, uma medida mais ritual do que eficaz, mas que não perderia nada em tentar. Quando seu filho e os 2 escritores retornaram de uma caminhada em Capitã Jordã, encontraram Ibarrola ainda inconsciente sobre a mesa e Pereda sentado em uma cadeira ao lado, olhando para ele com a mesma concentração de estudante de medicina. Atrás de Pereda, também absortos no ferido, estavam os 3 gaúchos da fazenda. Um sol implacável batia no pátio. A mãe que o deu à luz, uma das amigas de Bebe, gritou: seu pai matou o editor. Mas o editor não estava morto, e quando se recuperou, exceto pela cicatriz, que costumava exibir com orgulho, explicava ser decorrente de uma picada de cobra saltadora e sua subsequente cauterização, disse que se sentia melhor do que nunca, embora naquela mesma noite tenha partido com os escritores para Buenos Aires. A partir daquele momento, as visitas da cidade se multiplicaram. Às vezes, Bebe aparecia, sozinho, em seu traje de montaria e carregando seus cadernos, nos quais escrevia histórias vagamente policiais e melancólicas. Em outras ocasiões, Bebe chegava acompanhado de notáveis portenhos, geralmente escritores, mas entre os quais não era incomum encontrar um pintor, o tipo de hóspede que Pereda mais apreciava, já que os pintores, por uma razão ou outra, entendiam muito mais de carpintaria e alvenaria do que os gaúchos, que costumavam perambular pelo Álamo Negro o dia todo. Certa vez, Bebe chegou com um psiquiatra. O psiquiatra era loiro, com olhos azuis acinzentados e maçãs do rosto salientes, como um figurante de O Anel dos Nibelungos. Seu único defeito, segundo Pereda, era falar demais. Certa manhã, ele convidou para um passeio. O psiquiatra aceitou. Selaram uma égua, Pereda montou em José Bianco, partiram para o oeste. Durante o passeio, o psiquiatra lhe contou sobre seu trabalho em um sanatório em Buenos Aires, ela lhe contou, ou contou
aos coelhos que às vezes acompanhavam os cavaleiros secretamente por um tempo, estavam se tornando mais desequilibradas a cada dia. Um fato comprovado que levou o psiquiatra a deduzir que talvez o desequilíbrio mental não fosse uma doença, mas uma forma de normalidade subjacente, uma normalidade próxima à normalidade aceita pelos mortais comuns. Essas palavras soaram como um jargão para Pereda, mas como a beleza da convidada, do filho, o inibia, ele se absteve de comentar o assunto. Ao meio-dia pararam e comeram carne seca de coelho e vinho. O vinho e a carne, uma carne escura que brilhava como alabastro ao toque da luz, parecia literalmente ferver de proteína. Estimularam a veia poética da psiquiatra. A partir daí, como Pereda pôde ver pelo canto do olho, ela enlouqueceu. Com voz ressonante, começou a citar versos de Hernández e Lugones. Perguntava-se em voz alta onde Sarmiento havia errado. Listou biografias e feitos heróicos enquanto os cavalos, a trote rápido, continuavam imperturbáveis para o oeste, para lugares onde o próprio Pereda nunca estivera e para os quais se sentia feliz em viajar, em tão boa, embora às vezes cansativa, companhia. Por volta das 5 da tarde, avistaram o esqueleto de uma fazenda no horizonte. Felizmente, esporearam suas montarias naquela direção, mas quando deram 6 horas, ainda não haviam chegado, o que levou a psiquiatra a observar como as distâncias às vezes eram enganosas. Quando finalmente chegaram, 5 ou 6 crianças desnutridas e uma mulher vestida com uma saia extremamente larga, excessivamente bufante, saíram para recebê-los, como se carregasse um animal vivo por baixo da saia, enrolado nas pernas. As crianças acompanhavam de perto a psiquiatra, que a princípio insistiu em um comportamento maternal, ao qual logo renunciaria ao perceber uma intenção sinistra nos olhos das crianças. Como depois explicou a Pereda, um plano diabólico escrito, segundo ela, em uma linguagem cheia de consoantes, gritos e ressentimentos. Pereda, cada vez mais convencido de que a psiquiatra não estava bem da cabeça, aceitou a hospitalidade da mulher. Durante o jantar realizado em uma sala repleta de fotografias antigas, ela explicou que os donos haviam partido para a cidade há muito tempo. Ela não sabia dizer qual cidade. E que os peões, privados de um salário mensal, a haviam abandonado gradualmente. Contou-lhes também sobre um rio e enchentes, embora Pereda não tivesse ideia de onde ficava esse tal rio, nem ninguém em Capitã Jordã jamais lhe tivesse mencionado enchentes. Comeram, como esperado, ensopado de coelho, que a mulher sabia cozinhar com maestria. E antes de partir, Pereda mostrou-lhe onde ficava Álamo Negro, sua fazenda, caso se cansassem de viver lá. Pago pouco, mas pelo menos a companhia, disse-lhes com voz grave, como se explicasse que depois da vida vem a morte. Em seguida reuniu as crianças ao seu redor, passou a dar-lhe 3 conselhos. Quando terminou de falar, viu que a psiquiatra e a mulher de saia tinham adormecido, sentadas em cadeiras. O amanhecer estava apenas raiando quando partiram. A lua cheia brilhava sobre a planície. De vez em quando viam um coelho pulando, mas Pereda os ignorou e, após permanecer em silêncio por um longo tempo, começou a cantarolar uma canção francesa que sua falecida adorava. A canção falava de um cais e neblina, de amantes infiéis, como todos os amantes são no final. E ele pensou com simpatia e de cenários absolutamente fiéis. Às vezes, enquanto cavalgava, José Bianco ou caminhava pelos limites imprecisos de sua fazenda, Pereda pensava que nada seria o mesmo se o gado não voltasse. Vacas, gritava ele, onde é que estão elas? No inverno, a mulher de saias chegou ao Álamo Negro.
seguida pelas crianças. E as coisas mudaram. Alguns dos homens do capitão Jordão já a conheciam e ficaram felizes em revê-la. A mulher não falava muito, mas certamente trabalhava mais do que os 6 gaúchos que Pereda tinha na folha de pagamento na época, o que é um ditado, já que ele frequentemente passava meses sem pagá-los. De fato, alguns gaúchos tinham uma noção diferente do tempo, por assim dizer. Um mês podia ter 40 dias sem lhes causar dor de cabeça. Anos podiam ter 440 dias. Na verdade, nenhum deles, incluindo Pereda, tentou pensar sobre o assunto. Havia gaúchos que falavam ao calor do fogo de eletrochoque e outros que falavam como comentaristas esportivos experientes. Só que as partidas de futebol que mencionavam tinham acontecido há muito tempo, quando tinham 20 ou 30 anos e pertenciam a alguma gangue de arroaceiros. A prostituta que os pariu, pensou Pereda com ternura, uma ternura máscula. Isso é certo. Certa noite, cansado de ouvir aqueles velhos tagarelando sobre hospitais psiquiátricos e favelas onde os pais deixavam os filhos sem leite para acompanhar o time em viagens lendárias, ele perguntou o que pensavam sobre política. Os gaúchos inicialmente relutaram em falar sobre política, mas depois de algum incentivo, descobriu-se que todos, de uma forma ou de outra, sentiam saudades do general Perón. E é só até aqui que podemos ir. É só até aqui que podemos ir, disse Pereda, e sacou a faca. Por alguns segundos pensou que os gaúchos fariam o mesmo, que naquela noite seu destino estaria selado. Mas os velhos recuaram, temerosos. Perguntaram, pelo amor de Deus, o que havia de errado? O que lhe tinham feito? O que lhe dera? A luz da fogueira dava aos seus rostos uma expressão de tigre, mas Pereda, tremendo com a faca na mão, pensou que a culpa argentina ou a culpa latino-americana os tinham transformado em gatos. E é por isso que há coelhos em vez de vacas, disse a si mesmo enquanto se virava e voltava para o seu quarto. Não vou matá-los aqui, porque sinto pena deles, ele gritou para eles. Na manhã seguinte, ele temeu que os gaúchos tivessem retornado ao capitão Jordão, mas encontrou todos lá, alguns trabalhando no pátio, outros tomando mate perto da fogueira, como se nada tivesse acontecido. Poucos dias depois, a poleruda da fazenda ocidental chegou, e Álamo Negro começou a progredir, a começar pela comida, pois a mulher sabia cozinhar um coelho de 10 maneiras diferentes, onde encontrar temperos e a técnica para criar uma horta para produzir vegetais. Certa noite a mulher caminhou pela galeria e entrou no quarto de Pereda. Vestia apenas uma nágua e o advogado abriu espaço para ela em sua cama. Ele passou o resto da noite olhando para o teto, sentindo aquele corpo quente e desconhecido contra suas costelas. Ao amanhecer, adormeceu e ao acordar, a mulher não estava mais lá. Tendo um relacionamento com uma chinesa, disse Bebe depois que seu pai o informou. Só tecnicamente, ressaltou o advogado. Àquela altura, pegando dinheiro emprestado aqui e ali, ele havia conseguido aumentar seu rebanho de cavalos e adquirir 4 vacas. Nas tardes em que se entediava, selava José Bianco e saía para passear com as vacas. Os coelhos, que nunca tinham visto uma vaca na vida, olhavam para eles com espanto. Parecia que era Pereda e as vacas estavam indo para o final do mundo, mas eles só tinham saído para dar um passeio. Certa manhã, um médico e uma enfermeira apareceram em Álamo Negro, depois de serem demitidos em Buenos Aires. Eles agora trabalhavam para uma ONG espanhola
como um serviço móvel de atenção primária. O médico queria testar os gaúchos para a hepatite. Quando retornaram, uma semana depois, Pereda os entreteve da melhor maneira possível. Ele fez arroz com coelho, que o médico disse ter um gosto melhor do que uma paella valenciana, e então começou a vacinar todos os gaúchos de graça. Ele deu à cozinheira um frasco de comprimidos, dizendo a ela para dar um para cada criança todas as manhãs. Antes de partirem, Pereda queria saber como que seu povo estava. Anêmico, respondeu o médico, mas ninguém tem hepatite B ou C. É um alívio saber, disse Pereda. Sim, de certa forma é um alívio, disse o médico. Antes de partirem, Pereda olhou para dentro do caminhão em que viajavam. Na traseira havia uma confusão de sacos de dormir, caixas de remédios de primeiros socorros e desinfetantes. Para onde é que vão agora? Ele quis saber. Para o sul, disse a médica. Os olhos dela estavam vermelhos e o advogado não sabia dizer se era por falta de sono ou por chorar. Quando o caminhão se afastou e só restou a poeira, ele achou que sentiria falta deles. Naquela noite, ele falou com os gaúchos reunidos no supermercado. Acredito, disse-lhes. Acredito que estamos perdendo a memória. Felizmente, aliás. Pela primeira vez, os gaúchos o olharam como se entendessem o alcance de suas palavras melhor do que ele. Pouco tempo depois, recebeu uma carta de Bebe, anunciando que precisava ir a Buenos Aires assinar alguns papéis para prosseguir com a venda da sua casa. O que eu faço? Pensou Pereda. Pego o trem ou eu vou de carro? Naquela noite, ele mal conseguia dormir. Imaginou as pessoas aglomerando-se nas calçadas enquanto ele chegava em José Bianco. Carros parados, policiais silenciosos, um jornaleiro sorridente, campos desolados onde seus compatriotas jogavam futebol com a lentidão causada pela desnutrição. Pereda, entretanto, em Buenos Aires, naquele cenário tinha a mesma ressonância que Jesus Cristo entrando em Jerusalém ou Bruxelas, segundo uma pintura de Ensor. Todos os seres humanos, pensou ele, se revirando na cama em algum momento de suas vidas, entram em Jerusalém, sem exceções. Alguns nunca vão embora, mas a maioria vai. E aí somos presos e crucificados, principalmente se for um gaúcho pobre. Imaginou também uma rua do centro, uma rua muito bonita, que reunia o melhor de todas as ruas de Buenos Aires, por onde desceria montado em seu fiel José Bianco, enquanto uma chuva de flores brancas começava a cair dos andares superiores. Quem estava tirando as flores? Não sabia, pois tanto a rua quanto as janelas dos prédios estavam vazias. Deviam ser os mortos, refletiu Pereda, em seu sono semissonolento, os mortos de Jerusalém e os mortos de Buenos Aires. Na manhã seguinte, ele falou com a cozinheira e os gaúchos, disse que iria viajar por um tempo. Ninguém disse nada, mas aquela noite, enquanto jantavam, a mulher perguntou se ele iria para Buenos Aires. Pereda assentiu afirmativamente. Então cuide-se e que chova bastante, disse a mulher. 2 dias depois, pegou o trem, refez o trajeto que fizera mais de 3 anos antes. Ao chegar à estação Constitución, algumas pessoas o olharam como se estivesse disfarçado, mas a maioria não pareceu se importar em ver um velho vestido metade gaúcho e metade caçador de coelhos. O taxista que o levou para casa quis saber de onde ele vinha e, como Pereda continuava perdido em seus pensamentos, perguntou-lhe se sabia falar espanhol. Como resposta, Pereda tirou a faca da cava e começou a cortar suas unhas, que eram tão longas quanto as de um gato selvagem. Não encontrou ninguém em casa. Debaixo do capacho estavam as chaves, e ele entrou. A casa parecia limpa, até excessivamente limpa, mas cheirava a balas de cânfora. Exausto, Pereda arrastou-se até o quarto
Jogou-se na cama sem tirar as botas. Quando acordou, já era de noite. Foi até a sala sem acender as luzes, ligou para a cozinheira. Primeiro falou com o marido dela, que queria saber quem que estava ligando, e não pareceu muito convencido quando lhe disse quem era. Então a cozinheira atendeu o telefone. "Estou em Buenos Aires, Estela", disse ele. A cozinheira não pareceu surpresa. "Aqui acontece algo novo todos os dias", respondeu quando Pereda perguntou se não estava feliz em ouvir isso em casa. Depois tentou ligar para outra funcionária, mas uma voz feminina e impessoal anunciou que o número para o qual acabara de ligar estava fora de serviço. Desanimado, talvez com fome, ele tentou se lembrar dos rostos de seus funcionários, mas a imagem que apareceu era vaga. Sombras caminhando pelo corredor, uma enxurrada de roupas limpas, murmúrios e vozes abafadas. O incrível é que ele se lembra dos números de telefone deles, pensou Pereda, sentado no escuro da sala de estar. Pouco depois saiu. Imperceptivelmente seus passos levaram ao café onde Bebe costumava se encontrar com seus amigos artistas. Da rua viu o interior do lugar, bem iluminado, espaçoso, movimentado. Bebe junto com um velho como eu, pensou Pereda. Presidia uma das mesas mais animadas. Em outra mesa, mais perto da janela pela qual espiava, distinguiu um grupo de escritores que mais pareciam funcionários de uma agência de publicidade. Um deles, que parecia um adolescente, embora já estivesse na casa dos 50, possivelmente 60 anos. Ocasionalmente esfregava pó branco no nariz e discursava sobre literatura mundial. De repente, os olhos do falso adolescente e os de Pereda se encontraram. Por um momento, eles se encararam, como se a presença um do outro constituísse uma rachadura na realidade circundante. Com um gesto determinado e uma agilidade inesperada, o escritor de aparência adolescente levantou-se de um salto e saiu para a rua. Antes que Pereda percebesse, já estava em cima dele. "O que você está olhando?" perguntou ele, limpando o pó branco do nariz com um movimento da mão. Pereda observou. Era mais alto, mais magro, possivelmente mais forte também. "O que você está olhando, seu velho insolente? O que você está olhando?" De dentro do café, a gangue do falso adolescente observava a cena como se algo semelhante acontecesse todas as noites. Pereda percebeu que estava segurando a faca e a soltou. Deu um passo à frente e, sem que ninguém percebesse que estava armado, cravou a ponta, só um pouquinho, na virilha do homem. Mais tarde, ele se lembraria da expressão de surpresa do escritor, de sua expressão horrorizada e reprovadora, e de suas palavras que buscavam uma explicação. "O que você fez, idiota?" Sem ainda saber que febre e náusea não têm explicação. "Acho que você precisa de um absorvente", acrescentou Pereda, com a voz clara e firme, apontando para a virilha manchada de sangue do usuário de cocaína. "Minha mãe", disse ele, olhando para si mesmo. Quando ergueu os olhos, cercado por seus amigos e colegas, Pereda não estava mais lá. "O que faço?", pensou o advogado, enquanto vagava pela cidade do seu amor, sem conhecê-la, reconhecendo-a, maravilhando-se com ela e compadecendo-se dela. "Fico em Buenos Aires e me torno um defensor da justiça? Ou volto para os pampas, dos quais nada sei, e tento fazer algo de útil? Não sei, talvez com os coelhos, talvez com o povo, esses pobres gaúchos que me aceitem e me suportam sem protestar?" As sombras da cidade não lhe ofereciam respostas. Silencioso, como sempre, Pereda reclamava. Mas, ao amanhecer, decidiu voltar.